Olá, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Maria de França. Estou aqui para compartilhar mais um vídeo com vocês sobre arquétipos. Então, especificamente nesse vídeo, eu vou falar para vocês qual a influência dos arquétipos negativos, qual a influência que eles têm na nossa vida. Tá bom? Então, nesse vídeo especificamente, eu vou falar só sobre os arquétipos fracos, negativos. Tem um outro vídeo que eu falo sobre os arquétipos fracos e fortes, certo? Então, se você não viu, é interessante que você vai lá dar uma olhadinha, tá bom? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou te explicar 3 coisas muito importantes. A primeiramente é a influência, né, que os arquétipos negativos causam na nossa vida, quais substâncias nosso organismo deixa de produzir se eu tenho muito acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de arquétipo negativo. O que o meu organismo ele deixa de produzir, uma substância muito importante para nosso bem-estar e para a nossa saúde. E também a importância dessa substância. Eu já vou te contar que substância é essa, tá bom? Então, primeiramente, se você está chegando agora, se está se conectando com esse conteúdo, seja bem-vindo. E espero que você esteja gostando dos conteúdos postados aqui, que você comente também qualquer tipo de opinião que você queira deixar aqui nesse vídeo, seja bem-vindo também, certo? E perguntas também, se vocês quiserem fazer perguntas sobre esse assunto ou sobre arquétipos também, fiquem à vontade, certo? Se no final do vídeo, se vocês ficarem até o final e entenderem esse vídeo, esse conteúdo e acharem que realmente faz sentido e que vai melhorar a vida de vocês, que foi útil para vocês, assim como foi útil para mim, vocês fiquem à vontade, podem compartilhar e comentar da maneira que vocês quiserem, tá bom? E também, se você não se inscreveu no canal, te convido para se inscrever, que tem muitos conteúdos relacionados à física quântica, à espiritualidade, que vai fazer você expandir a sua mente. Então, presta atenção no que eu vou te contar hoje. Talvez você veja somente em treinamentos esse conteúdo que eu estou te passando, como eu já passei em outro vídeo. Não sei se já foi postado. Não, acredito que não. A importância que fala muito sobre os arquétipos, que são os arquétipos, como que eles agem na nossa vida, onde eles estão introduzidos, né, no nosso dia a dia. Então, em algum vídeo eu já falei também onde eles estão introduzidos, certo? Eu falei sobre vendas, falei sobre os filmes, falei sobre os comerciais, sobre as mídias, né, sociais, onde nós estamos conectados o tempo todo, né? Então lá também estão os arquétipos. Então os arquétipos estão em todo lugar, até na nossa casa. Aqui está vendo a corujinha, que é um arquétipo bom, certo? Então, primeiramente, falando dos arquétipos fracos negativos, como eu falei no outro vídeo, não é porque eles são bonitinhos, são fofinhos, o pato, o macaco, o pinguim, que eles não influenciam a nossa vida. Então, mesmo eles sendo bonitinhos, inofensivos, como eu posso dizer para vocês, né, que não fazem mal nenhum para nós, mas assim que a gente vê o arquétipo, assim que a gente entra em contato com o arquétipo, o nosso organismo já começa a produzir os neurotransmissores negativos, referentes àqueles arquétipos fracos, negativos, certo? Então, não é porque eles são fofos, que eles não estão nos influenciando, estão sim. Então, a gente querendo ou não, a gente sabendo desse conteúdo ou não sabendo, eles estão influenciando a nossa vida. Então, é bom a gente ficar atento e poder se defender, não é? E também, falando sobre os arquétipos negativos, especificamente, eu vou contar para vocês aonde que eles estão. Às vezes a gente nem se dá conta de que na nossa casa, no nosso trabalho, na decoração da nossa casa, do quarto dos nossos filhos, tem arquétipos, né? Então, agora, depois que você sabe desse conteúdo, você vai poder trocar por outros, os arquétipos fortes, certo?
E então também o que eu ia falar aqui sobre quais sintomas que eles causam no nosso organismo. Então essa substância é muito importante, eu já vou falar qual, que é produzida no nosso organismo, ela só é produzida com estímulos positivos. Então ela só é produzida no nosso organismo se eu vejo coisas boas, se eu ouço coisas boas, se eu falo também coisas boas, né? Tudo é um conjunto, certo? Então, essas substâncias, elas causam alívio de êxtase, de bem-estar, de alegria. Eu já vou falar mais um pouquinho mais sobre essa substância, muito importante. Não só a dopamina, mas como essa outra substância que eu vou falar hoje, que é nosso organismo necessita dessa substância. Nosso cérebro necessita, certo? Então, enquanto mais contato a gente tiver com os arquétipos negativos, fracos, menos o nosso organismo vai produzir essa substância. Então entenda que essa substância só é produzida no organismo quando eu vejo coisas boas, com estímulos bons, estímulos positivos. Se eu vejo coisas boas, positivas, alegres, certo? Então, com o tempo, enquanto mais tempo eu passar vendo os arquétipos negativos, fracos, no meu dia a dia, mais vai mudar meu comportamento, minhas emoções e meus sentimentos. Então, com o tempo, o que eu vou desenvolver? Nosso organismo vai acabar desenvolvendo vários sintomas que eu vou falar agora, várias causas que vai influenciar nosso comportamento com esses arquétipos, se eu vejo eles com frequência. Não só ver, mas eu estou ouvindo música não muito boa, eu estou falando palavras não muito boas, certo? Então, tudo isso influencia. Então, o que ele vai causar no nosso organismo? Com o tempo, ele vai causar a pobreza, a miséria, o desemprego, muito medo, que é causado também, principalmente o medo, a depressão e autossabotagem também. Isso acontece muito, que eu vejo muitas pessoas. E também ao suicídio. Muitas pessoas não falam muito sobre os arquétipos fracos, mas eles vão levar a isso com o tempo, certo? Vai levar a gente ao passivismo, ao conformismo e ao negativismo, certo? E também outros sintomas também que eles podem desenvolver. Assim, muito desemprego, separações que a gente vê muito hoje em dia, né? E também essa palavra, vou trocar essa palavra, vou colocar uma palavra miséria, não só o suicídio, mas um outro tipo de influências ruins que pode causar no nosso organismo, certo? Então isso tudo para você achar que que eu tô criando essas coisas na minha cabeça, que eu peguei, que é da minha imaginação, então eu tenho que falar da onde que veio. Então é do livro Marketing e Arquétipos, certo? Então, com o tempo, quanto mais tempo você passar vendo os arquétipos negativos, mais seu organismo ele não vai produzir essa substância. E essa substância é chamada endorfina. Então, a endorfina é necessária para o nosso organismo. Por quê? O que são essas endorfinas? Que substância que são tão importantes? Então, ela age como um analgésico no nosso organismo. Então, ela dá a sensação de bem-estar, de relaxamento, de prazer, de êxtase, de vontade de viver a vida, certo? E também ela dá alívio de dores. Uma coisa muito interessante que ela causa também e ajuda no nosso organismo é adiar o envelhecimento. Não tem pessoas que têm 60, 80 anos e têm aparência de bem jovem, a pele bem jovem? Então, por causa de muita produção de endorfina, naturalmente, certo? Então, essas endorfinas, elas regulam nossos hormônios. Então, tem pessoas que nunca passaram pela essa menopausa, que eu também nunca ouvi falar sobre essa menopausa, não tenho experiência de nada, não sei como que é. Mas vi já pessoas falando que esses sintomas da menopausa
Muitas mulheres desenvolvem, né? E outras também não desenvolvem porque produzem muita endorfina, muitas substâncias naturalmente, certo? Então, a endorfina é necessária para nós, para o nosso bem-estar, relaxamento, né? Imagine o teu organismo produzir todas as substâncias, não só a endorfina, mas a dopamina, ela é produzida quando a gente vê arquétipos fortes como águia, tigre, certo? Então, a endorfina somente é produzida com estímulos bons, positivos, certo? Então, se você quer que o seu organismo produza naturalmente essas substâncias no nosso cérebro, o que tu tem que fazer? Ver somente coisas boas, falar coisas boas. Então, se eu vejo coisas boas, se eu falo coisas boas, e aí eu vou pensar coisas boas, vou mandar para o universo coisas boas, e o que vai acontecer? Vai vir coisas boas. Meus comportamentos, minhas emoções vão ser positivas, certo? E meu organismo vai produzir naturalmente essa substância que é necessária. Então, você vê as pessoas que elas estão na rua e estão com dificuldade, no estado de pobreza, porque falta essa substância no organismo. Então, às vezes, elas ficam dependentes de uma outra pílula lá, que é vendida lá naquele lugar, aí ficam dependentes daquela pílula. E sendo que o organismo dela pode produzir naturalmente essas substâncias, essas vitaminas que o nosso cérebro necessita, certo? Então, a importância da endorfina é necessária para o nosso desenvolvimento. Senão, com o tempo, o que vai causar? Você vai entrar em depressão. Não sei se você já conhece pessoas, se você já passou por esse tipo de problemas, certo? E também somente com estímulos bons, positivos. A endorfina é produzida no nosso organismo, no nosso cérebro, certo? Então, você já sabe a importância da endorfina, o que são as endorfinas e a influência dos arquétipos negativos na nossa vida. Então, é interessante se você caiu aqui nesse conteúdo, que está na hora de você mudar alguma coisa na sua vida, mudar seus comportamentos, seus hábitos, porque se eu continuo com os mesmos hábitos, vou produzir os mesmos comportamentos, tenho os mesmos sentimentos, que vai gerar os mesmos comportamentos e os mesmos resultados. Então, se eu quero resultados diferentes, agora é a hora de você ter resultados diferentes. Você pôr em prática esse conteúdo, você vai ver como vai ter uma mudança na sua vida. Então observe o seu dia a dia, a sua casa, como eu já falei em outros vídeos sobre arquétipos. Observe os arquétipos que você tem na sua casa. Observe a decoração do quarto do seu filho. Meus filhos já são grandes, então, mas eu não costumava muito decorar o quarto deles. Mas às vezes a cama pode ser do Homem-Aranha, os brinquedos. Observe os brinquedos que você dá para os seus filhos também, certo? Coloque arquétipos positivos na sua casa, você vai ver a mudança, né? Vai ter mais alegria, mais paz, mais ânimo, mas vai deixar de lado algumas procrastinação, né? Às vezes tem muito na nossa casa, então a gente pode observar e ir melhorando e mudando, certo? Então, no finalzinho agora, eu vou falar especificamente sobre que eu não falei ainda, sobre não no último vídeo que eu vou falar sobre esse assunto dos arquétipos fracos, eu vou falar um pouco dos noticiários. Então aguarde no outro vídeo, que é a segunda parte, que é o final, eu vou falar sobre os arquétipos negativos, a influência que eles têm também na nossa vida e onde mais eles estão. Que não é só nos comerciais, não é só nos filmes, não é só nas músicas, como a gente vê no dia a dia, nas lojas, no supermercado, certo? Então, e hoje eu vou falar onde que eles estão também introduzidos no nosso meio. Então, na próxima semana eu já vou gravar esse vídeo que vai ser bem interessante você ver. Aí vai ser a conclusão. Essa é a parte 1 e o próximo que eu vou gravar é a parte 2, que eu daí vou finalizar sobre esse assunto da influência dos arquétipos negativos, que você possa entender bem.
certo? Então hoje eu vou falar sobre um pouquinho só sobre os jogos. Não os jogos que as crianças veem no celular. Hoje em dia as crianças já nascem com o celular, 3, 4 anos já estão com o celular, né? Então os pais, se você é pai ou é mãe, se é tio, se é avó, observar que jogos que os seus filhos, seus netos, eles estão vendo. Se é jogo de bichinhos, que tipo de bichinho que é. Não tem, eu já vejo crianças pequenas vendo os joguinhos, os jogandos, na verdade, jogando aqueles conteúdo, aqueles jogos para adulto, que é só de tiro, né? Então eu tenho que observar. Então você pode trocar, dar vídeos novos, jogos novos, né? Quebra-cabeças que faz com que eles tenham mais conhecimento, mais expansão. Jogo de memória é muito bom para as crianças, até para os adultos, mas que os bichinhos sejam positivos. Não só patinho, galinha, macaco, rato, sapo. Então observa os jogos dos seus filhos, a decoração do quarto dos seus filhos também. Você vai ver se você mudar, ou eles vão mudar o comportamento deles também. Então é interessante papai e mãe, os avós também, observar seus filhos. Se você nunca ouviu falar sobre esse assunto, começa a observar as pessoas, os arquétipos que elas têm nas casas delas e como que é o comportamento delas, certo? Então aqui eu vou falar um pouquinho também sobre os jogos de futebol. Talvez algum homem não goste desse conteúdo, mas eu acredito que muitos que querem crescer, querem evoluir, querem ter prosperidade, abundância, mais paz, mais saúde, eles vão se conectar com esse conteúdo. Então, geralmente os que não querem crescer, eles não vão ter nem contato com esse tipo de conteúdo, certo? Porque a energia não vai bater. Quando a gente quer crescimento e pede as informações corretas, pede para conhecer a verdade, então a verdade chega até a gente. Então, alguns homens que vão estar aqui nesse canal podem gostar ou podem não gostar. Se eles gostarem, que realmente eles querem crescer. Então, se eles não gostarem, é a opinião deles. Né? Cada um tem seu tempo para aprender, para mudar, para evoluir, para expandir a mente. Então, esse conteúdo ele vai ficar aqui postado durante muito tempo, espero que fique muito tempo, né? Isso que é o bom do YouTube, que você posta algum conteúdo, ele vai ficar aqui um bom tempo. Então, se não for a hora de você crescer agora com esse conteúdo, você pode passar para alguém, pode ajudar alguém, certo? E, então, falando sobre os jogos de futebol, a maneira também de a mídia influenciar os homens para eles terem certos comportamentos, certas emoções, certos sentimentos referentes então no futebol. Então no futebol, no estádio não tem nada contra o futebol, eu já assisti alguns jogos de futebol, mas não sou fanática que nem muitos assim são. E eu já fui até no estádio, conheço pessoas, né, também até da minha família fazem parte também de jogos. Aí no futebol, no estádio, não tem aquelas letras que ficam, aqueles comerciais que ficam, aquelas propagandas que ficam rodando naquelas placas, sabe? Então, durante assim o campo tem aqueles letreiros, né, que ficam rodando. Não sei se você já assistiu o jogo, se você já foi, se você é fanático ou não é, mas eu já fui. E também a gente vê na televisão, né, quando é rodado aquelas letras assim, são comerciais de propagandas, lojas, né, artigos de esporte, elas ficam rodando assim em torno do campo. Aí, quando a torcida tá às vezes ela tá eufórica, às vezes ela tá alegre, às vezes ela tá tensa, às vezes ela tá triste, às vezes ela tá irritada. Então, aquelas propagandas estão sempre rodando e os arquétipos estão atrás. Então, às vezes tem vários arquétipos bons e também tem muitos arquétipos ruins, fracos. Claro que ninguém vai falar isso, né? Então, aquelas propagandas, aqueles letreiros vão rodando e a torcida, então, quando tá em êxtase, ou vamos supor, vamos fazer um pênalti, vamos fazer uma cobrança de pênalti. Aí aqueles letreiros
rodam. Daí quando a torcida grita, aqueles arquétipos é jogado sim para a torcida. Então faz com que ela tenha comportamentos, sentimentos e emoções. Então com o tempo eles vão desenvolvendo a depressão, o passivismo. E observe que elas estão sempre na pobreza, na falta, na miséria. E muitas estão sempre irritadas, descontentes com a vida, não querem crescimento, não querem estudar, não querem subir de nível. Esse emprego aqui para mim tá bom, vou continuar nesse. Eu sei porque eu conheço pessoas assim, com muito tempo elas estão frequentando esses ambientes, se o resultado é X, o humor da pessoa é X. Se o resultado é Y, o humor da pessoa é Y. Então, perceba você, se você vai em jogos toda semana, todo mês, perceba seu comportamento, perceba o comportamento das pessoas que frequentam esses tipos de jogos. Então, por isso que o jogador ganha milhões. Imagina um jogador ganhar 200, 300 milhões, 1 milhão só para estar lá correndo. Então, a propaganda lá, o futebol em si, ele é muito dinheiro, né? É como se fosse quase um comércio. Então, nada contra o futebol, né? Que falam que é um esporte. Eu já tenho minha opinião sobre o que é esporte, mas os jogadores estão lá, eles também usam arquétipos para se dar o melhor de si, certo? Então, a gente está lá, está sendo influenciado por eles. Aí, com o tempo, a gente vai desenvolver esse tipo de comportamento. Então, às vezes, a pessoa está lá, assiste um jogo, vai para casa e fica de mau humor. Eu conheço porque eu já convivi com pessoas assim. Até hoje é o mesmo, as mesmas emoções, os mesmos comportamentos que a pessoa tem devido aos jogos. Claro que é não só devido aos jogos, mas influencia muito a vida dessas pessoas. Então, observe. Se você vai também em jogos, se você gosta, cada um gosta de um tipo de jogo, não é proibido, né? Só que as pessoas ganham, o esporte ganha muito lá, muito dinheiro, para a gente estar só assistindo e produzindo neurotransmissores negativos. Isso que eles não contam pra gente, né? Eles ganham milhões, enquanto a gente está lá sentado torcendo para que o jogador ganhe, né? Ganhe. E você está ganhando o quê? Né? Você está ganhando, produzindo no seu organismo sintomas negativos. Então, observe as pessoas que são abundantes, que são felizes, que são muito bem de vida, muito bem sucedida financeiramente, eles não vão nesses tipos de jogos, de esportes. Eles se concentram em outros tipos, né? Então, observe a sua vida. Você não tem que mudar da noite para o dia, ninguém consegue mudar da noite para o dia, mas a gente pode melhorar muito. Então, com o tempo, eu também assistia jogos, mais jogos de fora, não jogos brasileiros que eu nunca gostava muito, mas aqueles campeonatos que tinha fora, como tem muitos jogadores famosos que são excelentes no que fazem, né? E também, agora também eu deixei já um tempo. Eu assistia porque meu filho assistia, meu esposo assistia, meus parentes assistiam também. Então, com o tempo, quando eu vi que isso não me trazia, não me agregava nada, eles ficavam lá ganhando dinheiro e eu ficava torcendo para eles ganhar dinheiro e eu fazendo o quê? Eu perdendo meu tempo, certo? Então na minha opinião, né? Aí eu parei de assistir também os jogos, mas cada um gosta do esporte que acha melhor, cada um tem o seu estilo de vida que traz felicidade, que traz harmonia. Então, só para finalizar, lá estão os arquétipos fracos também, negativos, né? Nos futebol, não só a gente indo lá no estádio, mas a gente vendo pela televisão. É a mesma coisa, né? Então, começa a perceber as pessoas assim que frequentam o estádio, que vê muitos filmes de terror, de fantasma, que também tem os arquétipos negativos. Perceba qual que é os comportamentos que elas estão tendo, certo? Se elas estão crescendo, se elas estão evoluindo, né? E também espero que você tenha entendido. Então eu falei esse assunto sobre a influência dos arquétipos fracos, negativos,
que esse conteúdo é importante, é necessário de você saber. Você muda se você quiser, você melhora se você quiser. Então, cada um é livre para fazer o que quer, o que gosta, o que traz alegria, o que traz abundância, o que traz conforto, prosperidade, certo? Então, se você quer que o seu organismo produza essas substâncias como a endorfina naturalmente, então só veja estímulos bons, só ouça músicas boas, só fale coisas boas. Aí o universo vai te mandar, você vai mandar para o universo, ele vai te mandar de volta mais coisas boas, certo? Então espero que você tenha entendido esse conteúdo, que você comente se você gostou, qual time que você segue, se você segue algum time. Também você possa deixar a sua opinião. Não estou falando que isso é certo, que é errado, só estou falando que onde estão os arquétipos fracos introduzidos, certo? Então, você que decide o que você quer fazer, que tipo de comportamento você quer ter, que tipo de sentimento você quer ter e que tipo de emoção você quer sentir, tá bom? Então, eu espero vocês nos próximos vídeos, espero que vocês comentem aqui se vocês têm arquétipos negativos, se vocês mudaram, certo? E também eu queria deixar aqui a afirmação, uma afirmação que eu deixei no outro vídeo, eu deixei escrito. Aí aqui eu vou deixar escrito também, que é a parte 2, a continuação, que ela é bem comprida. É uma afirmação bem legal, bem bonita. Então é interessante também que vocês comentem se vocês estão gostando das afirmações, que tipo de afirmações vocês fazem, tá bom? Então, é isso que eu queria contar para vocês. Você muda se quiser, você compartilha também, se fica à vontade se você quer compartilhar ou não, se você gostou do conteúdo, se quiser deixar um like, fica à vontade também, certo? Então te aguardo no próximo vídeo que é a parte 2, que vai falar, que vai finalizar onde mais estão esses arquétipos. Qual outro tipo de conteúdo que esses arquétipos estão introduzidos, certo? Aí uma mudança geral que você pode fazer na sua casa, certo? Na sua vida. Então eu fiz também uma mudança geral na minha vida e estou melhorando a cada dia, certo? Esse conteúdo eu deixo com gratidão, com prazer. Para mim é um prazer falar da física quântica. Enquanto mais eu falo, mais alegria eu sinto e mais crescimento eu tenho. Então, quanto mais coisas boas eu mando para o universo, mais o universo manda para mim. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Até mais.